Boa noite, meus irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade àquilo que nós iniciamos antes da nossa conferência missionária. Semana passada tivemos a nossa mini conferência missionária com o pastor Raimundo Montenegro. E nós, então, suspendemos o tema que estávamos desenvolvendo, que é seguir a palavra de Deus, ou seja, de que maneira eu devo agir diante da lei do nosso Deus. E quando nós começamos a estudar à luz das Escrituras esse tema, sobre como devemos agir diante das Escrituras, nós vamos descobrir que alguns elementos importantes que deveriam fazer parte da vida do crente se perderam ao longo do caminho. Nós temos um movimento que hoje se torna muito forte, principalmente no Brasil, que se chama movimento evangelicalista, ou movimento evangélico. Para que os irmãos apenas entendam, o movimento evangelicalista ou movimento evangélico, ele não existe desde sempre. Mas ele veio como uma proposta para, de certa forma, transformar a mensagem do evangelho numa mensagem que pudesse, de alguma maneira, atrair o coração das pessoas. Eu diria que a intenção, esse movimento começa nos Estados Unidos como uma resposta aos movimentos mais radicais. A princípio, prezava pela evangelização, prezava para se pregar o evangelho, prezava para que as pessoas elas sentissem muita alegria no que diz respeito a seguir ao Senhor. Existem algumas heranças que nós temos desse momento. Eu não sei quantos aqui já leram as 4 leis espirituais. É um livretinho que se usava muito para evangelizar. Recentemente, eu acho que John MacArthur, ele detonou com esse livretinho. Mas era um livro muito usado e isso tipificava, de certa forma, o que de fato o movimento evangelicalista desejava fazer naquele momento. Que era, de alguma forma, fazer com que o evangelho fosse compreendido. O problema é que esse movimento ele começa agora a crescer e ele começa a tomar proporções imensas, sobretudo no Brasil. Na minha infância e na minha adolescência, ser evangélico era alguém que estava pautado nas Escrituras, ele não tinha nenhum envolvimento com a Igreja Católica, era mais ou menos isso que significava. E essas pessoas elas tinham a sua Bíblia como regra de fé e prática. Isso era tão forte que quando eu era pequeno, era menino, adolescente, eu repetia essa palavra sem entender muito. Eu dizia, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Eu me lembro que a frase não fazia muito significado para mim, mas eu a repetia porque havia aprendido isso na escola dominical. O que ocorre é que esse movimento ele começa a tomar um rumo pagão, a paganizar-se. E o movimento evangelicalista, então, começa a inserir elementos estranhos para dentro da igreja. E esses elementos são estranhos para a igreja, porque o que de fato eles trazem para dentro da igreja são os costumes mundanos, pagãos. De certa forma, eles olham para esse movimento secular, esse movimento mundano, pecaminoso, percebe que de alguma forma dá certo, traz o sucesso, e agora eles querem aplicar isso para a igreja. Eu estava ontem conversando com a Daisy num evento, e nós falamos de um assunto tão simples, como, por exemplo, material bíblico para criança. Quem é da minha geração se lembra da famosa tia Romilda. A tia Romilda, ela contava histórias bíblicas. Ela simplesmente trazia e ela cantava músicas que eram músicas infantis. Não significa dizer que trazia algo chato, mas eram músicas cantadas na escola dominical. E as crianças, quando ouviam a tia Romilda, ou quando ouviam histórias bíblicas, o material preparado para as crianças naquela época, fazia com que elas ficassem atentas àquilo que estava sendo dito. Elas se assentavam, e o pai então colocava o famoso LP, ou aquele compact disc, aquele disco compacto, e a criança então se assentava e ela ouvia. Às vezes o pai poderia até dizer, se alguma criança começasse a
tergiversar na sua mente, filho, preste atenção, agora a tia Romilda, ou quem quer que seja, vai realizar isso. Ocorre que no Brasil começa um grande movimento para as crianças, e esse movimento é encabeçado pela Xuxa, onde agora trazer material para a criança é simplesmente fazer com que ela pule, com que ela dance, com que ela entre num frenesi. Foi isso que a Xuxa começou com o famoso Hilari Larie, que o Emerson até hoje venera, tem a verdadeira paixão por essa música. Ele lembrava quando ele era adolescente, e ele dançava essa música junto com a Xuxa, olhando para a televisão. E o que nós vamos encontrar então é isso, é agitação. Você tem que agitar, a criança tem que ficar agitada. E quando você toma alguns materiais hoje, de cantoras famosas, cantoras gospel, como eu disse, prometi a minha esposa que não vou citar nomes, senão ia dar nome a todos os bois aqui, mas eu não vou fazer isso. Então, algumas cantoras desse movimento gospel, elas fazem a mesma coisa. Elas colocam aquelas roupinhas coloridas, fitinha na cabeça, e começam a pular na frente da televisão. E a criança, então, ela começa, não mais no passado, a associar aquilo que é bíblico, aquilo que vem do Senhor, como um momento solene, um momento de seriedade, um momento em que ela deve se aquietar diante de Deus. Um momento em que ela deve aquietar o seu coração, aquietar a sua mente. Não, agora eu vou colocar programinha gospel para os meus filhos e o que ele vai fazer é ficar pulando na frente da televisão. E isso se torna um desserviço, porque a criança ela não consegue mais se manter quieta, ela não consegue mais manter o seu coração diante daquilo que o Senhor faz. Isso é apenas um pequeno exemplo, para nós percebermos como o movimento gospel, sutilmente, ele tem nos afastado das Escrituras. Ele tem nos afastado de Deus. Tem nos afastado de Cristo. Tem nos afastado da cruz. Tem nos afastado do culto solene que prestamos a Ele. Tem nos afastado da lei de Deus. E não é outra coisa senão tomar o exemplo do mundo, aquilo que há de pior no mundo, e trazer para dentro da igreja e achar que isso é absolutamente normal. Ah, mas nas Escrituras não há nada proibindo que aquela cantora, que também canta para adulto, cante para criança e faça pular o tempo todo. Não há nada nas Escrituras que contrariem isto. Mas quando nós olhamos, irmãos, a tradição reformada, quando nós olhamos os nossos pais no passado, eles tinham um cuidado muito apurado. Eles diziam que o que não está nas Escrituras, nós não vamos fazer. Nós só vamos seguir aquilo que as Escrituras ordenam. E isso se torna algo muito claro. Mas hoje isso é difícil. Hoje pessoas que querem ter uma vida séria com o Senhor, querem observar a sua vontade, querem observar as Escrituras, querem manter a pureza da igreja, a pureza da pregação, a pureza do culto, a pureza dos ministérios. Muitas vezes essa pessoa que rejeita e de fato rechaça esse movimento evangelicalista brasileiro, ele muitas vezes é taxado de quê? Ele é taxado de fundamentalista, ele é taxado de esquisito, ele é taxado de extremista. E assim nós temos toda uma linguagem humanista sobre a atuação daquele crente que simplesmente quer viver a pureza, a simplicidade do Evangelho. Porque viver a simplicidade do Evangelho é não vivenciar essa parafernália evangelicalista que está instaurada no Brasil. Isto é viver o Evangelho com simplicidade. Viver o Evangelho com simplicidade é viver o que o Evangelho manda que façamos. E não permitir que estes elementos estranhos venham nos afastar da cruz, nos afastar do Senhor, nos afastar da sua lei. No primeiro sermão que nós ouvimos sobre esse assunto, vimos ali a questão de usar. Como Davi, ele começa aos pouquinhos deturpar o que a palavra de Deus havia dito no transporte da arca, e no ápice da ira de Deus é quando Uzá estende a mão e tenta segurar a arca, e ali então o Senhor o fulmina, porque para o Senhor Deus não existe meio termo.
Ou nós estamos, de fato, caminhando na sua vontade, ou então nós estamos fora dela. Não há um meio termo. Depois nós vimos, com base na primeira epístola de João, que os mandamentos do Senhor, eles não são penosos, porque nós devemos cumprir os mandamentos do Senhor através do amor. E os irmãos se lembram, a pergunta crucial diante da lei de Deus não é outra senão se eu amo a Deus. Não é se eu cumpro a lei. Isso se torna uma linguagem até mesmo legalista. Ou se eu digo eu estou livre da lei. Isso é uma linguagem liberal. A pergunta é, eu amo a Deus? Se eu amo a Deus, eu cumpro os seus mandamentos, porque eles não são penosos para mim. Essa simplicidade do Evangelho, ela se perde, ela se dilui, ela se esvazia de sentido. E nós precisamos estar alertas com relação a isto. Precisamos estar alerta quando entramos numa livraria evangélica. E vamos comprar material para nós lermos. Vamos comprar material para que os nossos filhos ouçam. Nós precisamos de critério. Porque tudo aquilo que ultrapassa a simplicidade do Evangelho, nós precisamos rechaçar com toda a nossa força. E nesse sentido eu quero meditar sobre uma narrativa que mostra essa questão de nós obedecermos a palavra do Senhor conforme Ele mesmo deixou para nós. Eu quero fazer a leitura de um texto já conhecido de muitos, em Levítico capítulo 10. E eu quero fazer aqui a leitura do verso 1 ao verso 7. Levítico capítulo 10, versos de 1 a 7. E diz assim a palavra do Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara, ou que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes, chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar, não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais. Nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Pai bendito, nós louvamos o teu nome, pela tua palavra. Te louvamos porque o problema que nós enfrentamos hoje, os desafios que nós enfrentamos hoje, de obedecer ao Senhor conforme a vontade bendita lançada sobre nós. Este desafio não é de agora, mas desde sempre. Desde que o pecado entrou no coração humano, a nossa tendência, é deturpar, é inventar, é trazer elementos estranhos para a simplicidade do teu amor, para a simplicidade da tua aliança. Ó Deus, pedimos para que o Senhor fale ao nosso coração. E que todos os crentes aqui presentes vivam a simplicidade do Evangelho. E digam não para tudo aquilo que é estranho. E para tudo aquilo que o Senhor não ordenou. E que sejamos, Pai, fiéis a Cristo. Porque Cristo mesmo diz que se a nossa justiça não ultrapassar a dos escribas e fariseus, então simplesmente a nossa atitude não está de acordo com a vontade do Pai. Por isso fala ao nosso coração.
E que nessa noite, mais uma vez, sejamos desafiados pelo teu amor, pela tua graça. Sejamos desafiados a viver integralmente a tua vontade expressa nas Escrituras. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Essa narrativa de Levítico capítulo 10, ela se torna interessante quando nós entendemos o contexto anterior, ou seja, o que aconteceu imediatamente antes deste evento. E isso nós vamos encontrar em Levítico capítulo 9. O que nós temos em Levítico capítulo 9 é simplesmente Moisés trazendo a palavra de Deus e dizendo como o povo deveria prestar um culto a Deus e como eles deveriam agir. E nós percebemos que o povo, então, assim como os sacerdotes, aqueles que lideravam, eles cumprem a vontade de Deus. E isso faz com que o Senhor se alegre diante deles. E isso também traz uma grande alegria no meio do povo. Nós podemos perceber isso nos últimos versículos de Levítico capítulo 9, mais precisamente nos versos 23 e 24, quando diz: então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e saindo abençoaram o povo. Isso é o final do culto que eles prestam ao Senhor. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo o fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo, jubilou, se alegrou e prostrou-se sobre o rosto. O que nós encontramos aqui é um contexto maravilhoso, porque o povo de Deus, a igreja do Senhor no Velho Testamento, presta um culto a Deus, um culto com toda a solenidade que lhe é devida. Eles cumprem aquilo que o Senhor havia determinado, a maneira como Deus queria ser cultuado. E a palavra do Senhor nos diz então que a manifestação do poder de Deus alegra o povo. E há dois sentimentos que são extremamente positivos. O primeiro sentimento é o de alegria na presença do Senhor. O segundo sentimento é de temor, porque eles prostram o seu rosto em terra. Eles não ficam apavorados com a manifestação do fogo do Senhor que consome o altar, mas eles percebem o Deus Todo-Poderoso e com o coração cheio de alegria, eles se prostram diante do Senhor. Isso porque eles obedecem a Deus nas minúcias. E nós podemos perceber na introdução do capítulo 9, verso 1, que antecede o capítulo 10, quando diz: ao 8º dia, chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel. E nós encontramos aqui então Moisés ensinando como eles deveriam cultuar ao Senhor naquele dia especial. Era o 8º dia, era o dia de domingo. Então naquele dia, o dia de domingo, porque o Velho Testamento também antecipa o dia do Senhor no Novo Testamento, num domingo, Deus determina então que eles deveriam cultuá-lo, e eles então obedecem ao Senhor, e nesse sentido, eles alegram o coração de Deus, e neste sentido, eles também fazem com que o Senhor manifeste a sua glória. Na simplicidade daquilo que Deus ordenou. O que foi que Deus ordenou? Está aqui, Deus já determinou como deve ser o culto. Vamos obedecer, não vamos inventar nada, nós vamos apenas obedecer à vontade do Senhor. E o Senhor então manifesta a sua glória, e o povo então, ele se alegra. Mas em seguida, no capítulo 10, nós vamos encontrar aqui uma tragédia. Nós vamos encontrar aqui não mais a manifestação da alegria do Senhor, mas nós vamos encontrar aqui a manifestação da ira de Deus sobre o povo. Nós vamos encontrar aqui uma atitude que vai destonar de tudo aquilo que podemos encontrar no capítulo 9. E o que nós vamos encontrar aqui, nós vamos perceber já nos versos 1 e 2 do capítulo 10, nós vamos encontrar aqui uma desobediência. Prestem atenção nisso, amados. Uma desobediência num pequeníssimo detalhe. E é exatamente isso que deve trazer ao nosso coração a atenção para aquilo que o Senhor está trazendo. E essa tragédia, ela cai sobre a cabeça de Nadab e Abiú. Agora, é impressionante porque Nadab e Abiú, que estavam ligados ao corpo de sacerdotes de Deus,
que tinham um ministério ali no tabernáculo do Senhor, eram homens que haviam contemplado a glória de Deus. Nadab e Abiú não foram pessoas escolhidas a esmo, dizendo, olha, precisamos de pessoas aqui para auxiliar o sumo sacerdote, alguns sacerdotes, vocês devem vir. Não. Mas a palavra de Deus nos mostra que estes homens, eles contemplaram a glória de Deus. Lá em Êxodo 24, por exemplo, no verso 1, encontramos o seguinte: disse também Deus a Moisés, sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab, e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe, subam o monte do Senhor. O Senhor há de se manifestar. Leve consigo Arão e a seus 2 filhos. Que filhos? Nadab e Abiú. Versos 9 e 10 dizem, e subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú. Vejam a importância destes homens. Vejam os seus nomes sendo citados ao lado de Moisés e Arão. E 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como pavimentação de pedra de safira, como se parecia com o céu na sua claridade. Aqueles 2 homens, eles contemplaram a glória do Senhor. Aqueles 2 homens, eles viram a magnitude do Senhor, claro, adequado à possibilidade humana de contemplar uma centelha da sua glória. Mas eles não eram homens qualquer, mas eram homens destacados. Eles eram filhos do sumo sacerdote. Eles conheciam ao Senhor, estavam envolvidos com a sua lei, estavam envolvidos com a sua vontade. Mas quando nós olhamos para a atitude desses homens, eles simplesmente desobedecem, eles seguem um caminho próprio, num pequenino detalhe. Porque quando olhamos o que Deus havia determinado, e isso pode ser visto em Levítico 16, no verso 12, quando nós temos aqui toda a ordenança do Senhor em lidar com o fogo e o incenso. A palavra do Senhor nos diz, tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, era um pó, e o trará para dentro do véu. O que o Senhor havia determinado era muito simples. Essa atitude de tomar fogo, o fogo do Senhor, e colocar sobre o altar, ou levar para dentro do tabernáculo, era algo que primeiro deveria ser realizado apenas pelo sumo sacerdote. Em segundo lugar, esta prática só deveria acontecer uma vez por ano. E a atitude era simples. Eles iam com uma panela achatada, como uma travessa ou uma frigideira. Eles iam lá no altar do Senhor, tomavam ali do carvão, em brasa, era fogo santo, era fogo separado para o Senhor. Eles jogavam então 2 porções de incenso, subia aquela fumaça, subia aquele cheiro, e eles entravam então no tabernáculo. Era isso somente. O que Deus havia ordenado no Velho Testamento, faça assim. Mas a palavra do Senhor nos mostra a partir do verso 1 que Nadab e Abiú, eles até cumpriram, grosso modo, o que Deus havia dito. Só havia um pequenino detalhe. É que eles não foram lá no altar de Deus para tomar do fogo santo. Eles trouxeram um fogo de fora. Talvez da sua casa. Talvez na praça, onde as pessoas, no meio do deserto, quando as pessoas coziam os seus pães, enfim, não sabemos, mas eles tomaram dessas brasas, colocaram incenso e entraram na presença do Senhor. Nós podemos aqui imaginar que Nadab e Abiú devem ter orado sobre essas brasas, dizendo, Senhor, abençoa, está aqui, é para o Senhor, estamos livres, o importante é a adoração, a forma, isso aí, Senhor Deus não vai relevar. Eles, não sei o que se passou pela cabeça deles, mas o que eles fizeram foi isso. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, essas panelas, puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram para a presença do Senhor. Ora, a pergunta que nós poderíamos fazer é, qual é o problema de se fazer isto? Não seria muita picuinha?
apenas observar, ele só não tomou fogo daqui, ele tomou fogo de acolá. Foi só isso. Ele não trouxe um ídolo estranho para dentro. Ele não se relacionou com uma prostituta cultual, como existia nos povos ao redor, na presença do Senhor. Eles não profanaram ali com suas palavras blasfêmias para Deus. Não. Eles deixaram de pegar a brasa daqui e trouxeram as brasas de acolá. Isto é um pequeno detalhe. Isto é um detalhezinho pequeno, que pode passar. O importante é o final de tudo. É o Senhor sendo cultuado. Mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Deus, ele se encheu de fúria. E aqueles homens foram consumidos. Aqueles homens foram consumidos pelo Senhor. Porque aquela prática tão pequenina de simplesmente tomar o carvão de outros lugares era uma prática que acontecia entre os pagãos, entre os idólatras. Vocês se lembram quando nós falamos de Uzá, que Davi, em vez de seguir o preceito das Escrituras, ele imita os povos pagãos, colocando num carro de boi, colocando flores e fazendo toda aquela procissão. Se lembram disto? Vamos fazer isso para que Deus, de alguma maneira, seja anunciado. Nadab e Abiú também, eles disseram, nós podemos levar fogo, assim como o povo ao nosso redor faz. Aliás, nós podemos perceber isso em Jeremias 44, 25, é um tempo posterior, mas que nos dá pista sobre isto. Quando o Senhor nos diz, assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, dizendo, vós e vossas mulheres, não somente fizestes por vossa boca, senão também que cumpristes por vossas mãos os vossos votos, a saber, certamente cumpriremos os nossos votos, que fizemos de queimar incenso à rainha dos céus, e de lhes oferecer libações. Confirmais, pois, perfeitamente os vossos votos, sim, cumpri-os. Nessa ironia de Isaías, nós percebemos que essa prática não era uma prática inventada no meio do povo de Deus, não. Os povos pagãos também faziam coisas semelhantes, muito próximo na sua prática. O que Nadab e Abiú fizeram foi copiar a prática do mundo. É como se eles tivessem visto um show da Xuxa na TV. E eles disseram, nós vamos aplicar isto para as nossas crianças. Foi exatamente isso que eles fizeram. Qual é o problema de se fazer isto? Por que ser tão radical? Por que só podemos tomar fogo daqui? Por que só o sumo sacerdote pode fazê-lo? Por que somente uma vez por ano? Por que devemos ser tão radicais? Mas, meus amados, um pequeno detalhe demonstrou a imitação que eles realizaram dos povos pagãos. E a palavra do Senhor diz no verso 2, então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E a pergunta é muito clara, por que essas pessoas morreram diante do Senhor? Porque o verso 1 nos diz sobre isso, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho, perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. O que significa trazer algo estranho para a presença de Deus? Naquilo que se refere ao culto, naquilo que se refere à devoção, naquilo que se refere à minha vida com Deus, naquilo que se refere às Escrituras. O que é trazer algo estranho para a presença do Senhor? O que é trazer algo que Ele não ordenara? E meus irmãos, quando nós fazemos um passeio, e eu quero tomar apenas um exemplo, dos cultos que as pessoas querem oferecer para Deus, basta consultar o YouTube sobre isso e você vai descobrir o que significa estranho e algo que Deus não ordenou. E essas pessoas, elas estão cometendo loucuras diante de Deus.
Onde culto para o Senhor é entrar com uma réplica muito mal feita da Arca da Aliança. Onde culto é construir um templo a exemplo de Salomão, e nem é de Salomão, aquele lá possivelmente é o modelo de Herodes, mas é construir um templo. É simplesmente você começar a trazer para dentro do culto aquilo que é muito mais pragmático do que bíblico. Eu devo colocar no culto aquilo que funciona, aquilo que atrai as pessoas. Eu tenho que ter uma mensagem que possa acariciar e de certa forma amainar o coração. As pessoas têm que vir para o culto e se sentir bem. Elas precisam vir para o culto e sair e dizer: nossa, que palavra maravilhosa, que palavra inteligente, que coisa. Nossa, quando eu venho para o culto, eu me encho e claro, se enche de quê? Porque quando nós olhamos para os preceitos do Senhor, quando nós olhamos para a palavra pregada, sempre a palavra de Deus trará desafios para nós. A palavra de Deus, ela sempre virá contra o seu pecado. E isso não é bom de se ouvir. Não é bom de se ouvir. Mas o que acontece é que as pessoas estão trazendo aquilo que é estranho. Aquilo que o Senhor não ordenou. Quando nós olhamos, por exemplo, para o apóstolo Paulo, quando ele traz o princípio regulador do culto, está claro ali. Estes princípios devem ser trazidos para nós. Quando olhamos para o Velho Testamento e olhamos os princípios, não as práticas, porque nós não realizamos mais esta prática com incenso, com brasas, mas o princípio daquilo que Deus nos traz, e olhamos para certas práticas hoje, simplesmente estão trazendo fogo estranho diante do Senhor, aquilo que Ele não ordenou. Eu me lembro quando um missionário da Jocum, vindo da Argentina, foi a Manaus. E ele foi para a igreja do Crespo, na época era o pastor Júnior, de saudosa memória, já falecido, estava à frente daquela igreja. E aquele argentino chegou para o pastor Júnior e disse: pastor, então, vamos fazer o culto ficar mais interessante, vamos lá. Vamos fazer um teatro no culto, vamos fazer uma pantomima. Vamos agitar. E o pastor Júnior, ele não foi grosseiro, ele não foi, que era da índole dele, mas nesse momento ele só perguntou assim para o pobre missionário, disse assim: se você me provar nas escrituras que nós temos que fazer isto no culto, eu serei o primeiro a defender isto. Agora, se você não encontrar nas escrituras que nós devemos fazer isso, você é do diabo, e você quer deturpar as minhas ovelhas. Rapaz, que grosseria, que coisa absurda. Pobrezinho do missionário queria só colocar uma pantomimazinha, queria agitar um pouquinho o corpo no culto. Fogo estranho, aquilo que o Senhor não ordenou. Nós não podemos tolerar este fogo estranho. Por isso o resultado na vida daqueles dois irmãos foi um resultado tão triste. Eles foram mortos pelo Senhor. Eles foram mortos pela ira divina. Assim como Uzá também foi morto. Assim como Ananias e Safira foram mortos pelo Senhor. Porque simplesmente eles querem descumprir aquilo que o Senhor determinou. E eu imagino que se o Senhor Deus utilizasse esse mesmo critério ainda hoje, gente, como os cemitérios estariam abarrotados de evangélicos. Porque fazem em nome do Senhor aquilo que Ele não ordenou. Porque querem trazer para a sua presença aquilo que é estranho ao Senhor. E nós precisamos estar atentos com relação a isto. É por isso que Moisés, ele traz uma palavra dura para Arão. Você imagina Arão, ele perde os seus filhos daquela forma. Isto causa um povo que, talvez no dia anterior ou no mês anterior, não sabemos exatamente o tempo, mas havia se alegrado na presença de Deus. Nadab e Abiú estavam lá, cumprindo a vontade do Senhor, e agora eles descobrem que Nadab e Abiú estão mortos ali,
perto do altar, foram consumidos pelo Senhor. Você imagina como não deveria estar o coração daquele pai. Mas vejam o que Moisés sanciona para ele. No verso 4, Moisés então providencia para que os corpos daqueles profanadores sejam retirados da presença do povo do Senhor. Então Moisés chamou, verso 4, a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Os sacerdotes e o sumo sacerdote não podiam fazê-lo. Eles não podiam sujar as suas mãos com os corpos. Isso deveria ser trabalho para parentes, para pessoas que seriam designadas para isto. E eles foram então retirados com a sua túnica. Então, nesse sentido, Moisés traz uma palavra muito clara para Arão e os 2 filhos sobreviventes. No verso 6 diz: Moisés disse a Arão e a seus filhos, agora Eleazar e Tamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Porém vocês, no verso 7, não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor, e fizeram conforme a palavra de Moisés. Irmãos, é impressionante isto, porque o que Moisés está dizendo para Arão, aquele pai, que possivelmente está enxergando os corpos de seus filhos serem retirados e banidos para fora do arraial. Moisés diz para ele: você não vai demonstrar nenhuma manifestação, por menor que seja, de luto por seus filhos. O povo pode fazê-lo. O povo pode lamentar por esta ação do Senhor, mas você não. Porque você deve estar alinhado ao Senhor. A atitude do Senhor é a atitude santa, reta e justa. E você é sumo sacerdote no nosso meio. E os seus filhos sobreviventes são sacerdotes, portanto vocês não vão manifestar nada. Vocês vão continuar o trabalho de vocês com fidelidade. Vocês não vão sair desse espaço, porque o óleo da unção está sobre vocês. Ou seja, vocês vão continuar agindo de conformidade com a vontade do Senhor. E talvez algumas pessoas, ou mesmo Arão e seus filhos, poderiam dizer: mas puxa vida, será que nós não temos o direito nem sequer de lamentar a morte dos meus filhos, dos meus irmãos? Será que isso não é uma justificativa plausível? Moisés, será que o fato de termos o direito de lamentar sobre os nossos filhos não justifica quebrar um pouquinho os preceitos do Senhor? Será que a dor humana, o coração apertado, a vida que foi esmagada pela morte tão trágica, será que nós não temos o direito de chorar sobre os corpos de nossos filhos? Será que não poderíamos quebrar um pouquinho só as regras que o Senhor impôs para que tivéssemos o direito de ir lá? E Moisés diz: não, porque isso é pragmatismo. Os fins não justificam os meios. Agora eu pergunto para você, irmãos, e foi algo que eu sempre perguntei a mim mesmo, quando estava passeando por essa narrativa: puxa vida, não é normal o pai e os irmãos chorarem a morte de seus filhos? Isso também não acontecia, tanto que Moisés diz: os de fora, o povo lá pode até fazê-lo, não há problema, mas vocês não. E vejam que Moisés repete novamente aquilo que o Senhor havia feito: porque senão vocês morrerão. E como hoje nós, com esse maldito pragmatismo evangelicalista, estamos dizendo os fins justificam os meios. A palavra de Deus diz que tem que ser assim neste local, mas nós não temos este assim nem neste local, então vamos arrumar um jeito. Não, mas a palavra de Deus não ordena. Não, mas temos que fazer. Os fins justificam os meios. Não. Aquele pai não tinha o direito de chorar a morte de seu filho. Não, aqueles irmãos não tinham o direito de chorar a morte de seu irmão. Porque Deus havia determinado assim. Moisés diz: cuidado.
Porque se vocês quebrarem esse princípio, vocês serão os próximos. Porque o Senhor Deus ou é preto, ou é branco. Não existe cinza. Não existe meio termo. Não existe Deus dizer assim, tá bom, eu vou abrir uma concessãozinha para que vocês possam dar vazão à sua humanidade, etc, etc. Não estou dizendo aqui, nem o texto diz que é errado chorar por seus entes queridos. Não é isso. Graças ao Senhor Deus, esta prática não existe mais hoje, porque todos nós somos sacerdotes. Não há mais um sumo sacerdote sobre a terra. O sumo sacerdote é Cristo que está no céu. Graças a Ele por isto. Mas nessa época, a prática ligada ao culto, ligada às questões sagradas do Senhor, diziam isto: não façam, não saiam daqui para onde está o corpo de seus filhos, não desgrenhem os cabelos, não rasguem as suas vestes, porque senão vocês serão os próximos a morrer. E vejam só como Moisés, ele traz de uma forma tão dura, demonstrando que nós devemos obedecer à palavra do Senhor. É como se nós imaginássemos uma família num país fechado para o evangelho, e o exército entrasse, ou a polícia entrasse na casa e pegasse o filho mais novo, colocasse de joelhos e uma pistola sobre a cabeça dele e olhasse para o pai e dissesse: você deve blasfemar contra Deus, ou senão nós vamos matar o seu filho. O pragmatismo iria dizer: não, eu vou salvar meu filho. Senhor Deus, depois eu resolvo com ele. Mas a fidelidade, como muitos dos nossos irmãos têm realizado e têm pagado o preço por isso, é dizer: eu nunca blasfemarei contra o meu Deus. Filho, firme no Senhor. Daqui a pouco nos encontraremos no céu. Por que isso é tão estranho hoje no nosso meio? Porque eu ouvi esta palavra de Moisés, porque eu não estou aqui me atendo às práticas. Como eu disse, essas práticas elas nem existem mais hoje. Essa questão do sacerdote, enfim, não existe. Mas por que quando nós lemos isso, dizemos assim: nossa, mas a vontade de Deus aqui é tão ruim, por que aplicaram de forma tão radical, tão, sabe, de maneira desumana? Não há desumanidade. Radicalismo sim, mas simplesmente porque Deus assim ordenou. Talvez agora a gente comece a descobrir por que muitas igrejas evangélicas, embora no meio evangélico haja ainda rebanhos e pastores fiéis, em meio aos evangélicos. Mas é por isso que nós percebemos que tantas igrejas pagãs que vivem o paganismo estão abarrotadas de gente. Porque não é o evangelho segundo o Senhor Jesus, mas é o evangelho segundo as minhas necessidades, os meus prazeres, aquilo que eu desejo no meu coração. E meus irmãos, não podemos agir desta maneira. E quando nós encontramos o motivo de tudo isto, por que Deus matou a Nadab e a Abiú? Por que Deus disse para Arão e seus filhos: olha, cumpram a vontade do Senhor? Não devem olhar para as necessidades humanas, mas olhar primeiro para a palavra do Senhor. Não devem olhar os fins, mas olhar os meios pelos quais o Senhor colocou diante de nós. Por que tudo isto? Porque há um princípio que nós encontramos no verso 3. Vamos ler todos juntos a uma só voz? O verso de número 3 está ali projetado. Todos comigo a uma só voz. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Isto é o que o Senhor disse. Moisés falou: Arão, Itamar, Eleazar, vocês querem entender o que está acontecendo aqui? É muito simples. O Senhor já disse isto.
mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. A primeira expressão que nós encontramos aqui é santidade. E quando nós olhamos para a santidade, nós vamos descobrir que o significado de santidade em Israel, na igreja, no povo do Senhor, era muito diferente do significado da santidade entre os povos pagãos. Porque para os povos pagãos que adoravam a ídolos, santidade era simplesmente alguém ou alguma coisa ser consagrada ao ídolo, é isso. Consagrado àquela divindade. Eu, por exemplo, sou um sacerdote do deus Dagon. Então eu passo por todo um ritual e eu sou consagrado àquele Deus. Eu sou separado para o serviço daquele Deus. Isso era a santidade que os povos pagãos vivenciavam. Mas quando nós olhamos para a santidade no povo de Deus, não é assim. Santidade para o povo de Israel era um atributo de Deus. Deus é santo. E como Deus é santo, eu também devo ser santo para estar em comunhão com Ele. Santidade não significa simplesmente ser separado para alguma coisa. Eu me lembro que no passado, hoje em dia, até porque hoje nem se fala mais em santidade na maioria das igrejas evangélicas, mas eu me lembro que no passado, muitas pessoas para justificar o seu pecado diziam assim, olha, mas santidade significa separado. É separado para alguma coisa. Essa visão é a visão pagã. Interessante isso. E na época eu já discutia dizendo o seguinte, é engraçado, porque Satanás é separado do Senhor Deus, e nem por isso atribuímos a ele o título de santo. Porque santidade é partilhar da santidade do nosso Deus. Essa atitude está intimamente relacionada à aliança do Senhor. O que significa aliança? Ser povo da aliança. Aliança da parte de Deus é Deus manifestar a sua graça, a sua misericórdia e nos purificar constantemente dos nossos pecados, e no nosso caso em Cristo Jesus. Mas qual é a parte da igreja? É partilhar dessa santidade e viver esta santidade. Ao contrário do que os pagãos dizem, que ser santo é apenas ser separado ou consagrado para, nós entendemos pelas Escrituras que santidade é um atributo do nosso Deus, e os seus adoradores devem viver esta santidade. É isso que as Escrituras nos ensinam. É isso que a palavra de Deus nos mostra. Em 1 Pedro capítulo 1, de 13 a 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Veja a linguagem pactual, veja a linguagem aliancista. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. E por que isto? Porque Pedro está dizendo que nós não podemos nos amoldar às paixões que tínhamos anteriormente. Ele diz, pelo contrário. Agora veja um argumento de Pedro, que coisa interessante. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, repitam comigo essa última frase, todos comigo. Sede santos, porque eu sou santo. Só as mulheres, repitam essa frase, por favor. Talvez seria mais adequado dizer, sede santas, porque eu sou santo. Os homens, os varões comigo, sede santos, porque eu sou santo. Isto é santidade. Santidade não é porque eu sou separado, eu fui separado do mundo, não. Santidade é porque o Senhor Deus possui em seus atributos a santidade, e eu devo ser santo, porque Ele é santo. É isso que Moisés está dizendo aqui.
É isso que o Senhor está dizendo: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim. E aí quando o Senhor Deus fala da sua santidade, aí ele diz: e serei glorificado diante do povo, diante de Israel, diante da igreja. E nesse sentido, a glória do Senhor só se manifesta em nós quando nós vivemos a santidade do nosso Deus. Porque o Senhor Deus não negocia a sua santidade. Conforme Isaías 48, a partir do verso 9, diz o nosso Deus: por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra me conterei para contigo, para que te não venha exterminar. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: eu estou prestes a fazê-lo, mas por amor ao meu nome, por amor à minha honra, eu separei um povo, e hei de preservá-lo. É isso que Deus está dizendo. Eis que te acrisolei, mas disso nada resultou prata. Provei-te na fornalha da aflição. Por amor de mim, por amor ao meu santo nome, diz o Senhor, por amor de mim, por amor ao santo nome do Senhor, é que faço isto. Porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não a dou a outrem. A glória do Senhor não pode ser dada a mais nada, a não ser ao Senhor. O nosso objetivo nessa terra, como diz a primeira pergunta do nosso catecismo: qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e usufruir da sua presença e do seu poder por toda a eternidade. O que Moisés está trazendo aqui, sim, agora é um princípio que se aplica a nós. Ele diz assim: o que está em jogo aqui, pela atitude de seus filhos que morreram, é a santidade e a glória do Senhor. Essa história de que somos livres no espírito para fazer o que quiser no culto e na vida, isso não glorifica a Deus. Porque santidade é partilhar deste atributo do Senhor. E quando nós partilhamos deste atributo, Deus já deixou o caminho seguro e simples para uma vida de santidade. É por isso que ele diz: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Nesse instante, Arão, diante de toda a tragédia dos seus filhos, ele não responde, ele se cala. Irmãos, o que nós devemos fazer com os pequenos detalhes do que as Escrituras nos ensinam para viver a santidade do Senhor? Aplicando essa mensagem, eu gostaria de ler a nossa Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 21. E esse texto fala sobre como nós devemos nos comportar no culto ao Senhor, porque o contexto imediato de Nadab e Abiú era o culto ao Senhor. E diz assim a palavra, a nossa confissão de fé: a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e tão limitado pela sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível, ou de qualquer outro modo, não prescrito nas Sagradas Escrituras. Ah, meus irmãos, como isso às vezes soa tão estranho, radical e distante de nós. Mas o desafio para nós esta noite é olharmos para o Senhor
e cumprirmos com alegria a sua palavra. Não podemos olhar para esta prática, obedecer ao Senhor nos mínimos detalhes, como uma atuação pesada, mas nós devemos fazer isto porque amamos ao nosso Deus, porque desejamos partilhar da sua santidade, porque queremos estar na presença dele, e para que a sua glória brilhe através da minha vida, da vida da minha casa, da vida da minha igreja, da vida do seu povo espalhado por esta terra. É por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, juntos devemos observar os mínimos detalhes da vontade de Deus expressos no Evangelho de Cristo. Os mínimos detalhes. Não podemos criar um Evangelho segundo o nosso próprio coração, que venha satisfazer apenas o coração humano, mas devemos viver o Evangelho que glorifica a Deus e manifesta a sua santidade sobre nós. É claro que isso é difícil. É claro que isso, às vezes, para nós, se torna um grande desafio. Mas é por isso que nós temos Cristo. É por isso que temos o Senhor Jesus. Ele que cumpriu toda a lei de Deus. Os irmãos imaginam que o Senhor Jesus obedeceu nos minimíssimos detalhes a lei de Deus, para que tivéssemos esta vida com o nosso Pai, e para que pudéssemos partilhar da santidade do Senhor e glorificar o nome de Deus por toda a eternidade. Isto que está sendo dito esta noite não é revelado às pessoas do mundo, é revelado a nós. Deus se revelando a nós, através de Cristo, para que tenhamos uma vida santa e para que glorifiquemos ao nosso Deus e para que a glória do Senhor se manifeste nesta noite, neste culto, neste lugar. Para que o Senhor coloque sobre nós o seu sorriso e para que Ele aceite aquilo que estamos fazendo. É claro que somos pecadores. É claro que somos tendentes a agir conforme aquilo que satisfaz o nosso coração. É claro que nós buscamos aquilo que é mais interessante para as pessoas. Mas fica aqui o desafio. Nos mínimos detalhes, obedecemos ao Senhor. Se o fogo é este aqui, eu não vou pegar nenhum outro fogo semelhante, mesmo que seja da minha casa. Eu vou cumprir a vontade do Senhor, porque Ele é sábio e justo, e Ele é bom em tudo aquilo que revela, e tudo aquilo que faz para o seu povo. Vamos ter uma palavra de oração, e eu vou convidar o Tony para vir aqui à frente, e eu vou pedir para que ele ore ao Senhor, sempre clamando pela graça do nosso Deus, e rogando para que tenhamos forças em Cristo para obedecer nos mínimos detalhes este evangelho tão simples que nos conduz à santidade pela obediência à palavra do Senhor. Os que puderem, por favor, coloquem-se de pé e oremos. Senhor Deus, o Senhor sabe quanto é difícil, Senhor, ouvirmos essa palavra. O Senhor sabe quanto é difícil cumprirmos tudo o que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Te pedimos, Senhor, graça, misericórdia em cima de cada um de nós, Senhor. Porque por nossas forças, Pai, não conseguiremos fazer realmente o que o Senhor quer de nós. Te pedimos que o Senhor possa nos ajudar, que possamos realmente ter compromisso contigo, Pai, através da nossa vida, do nosso coração, Pai, que possamos ser pessoas que realmente te buscam. Nos ajude, Pai. Sabemos que o quão difícil é para cada um de nós, para cada um dos nossos corações, Senhor, vivermos o Teu Evangelho, Pai. Nos ajude todos os dias, Senhor, e que possamos sempre te buscar e andar nos Teus caminhos, Senhor. Muito obrigado por essa palavra, muito obrigado porque o Senhor tem nos confrontado, Senhor, e o Senhor tem mostrado realmente o que devemos fazer em nossas vidas, Pai.
Em nome de Jesus nós oramos, Pai, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Amém. E que a graça, esta graça que nos conduz, esta graça que nos cobre, esta graça que demonstra aquilo como o teu servo Tony orou, que somos incapazes, mas esta graça que nos conduz, a graça de Cristo, que o amor de Deus Pai, derramado no nosso coração, e que faça com que amemos a tua lei, amemos ao Senhor profundamente, e que a consolação do Espírito Santo que vem sobre nós, nos consolar, nos capacitar, este amigo que habita em nós, este Senhor que nos conduz, estejam sobre a minha vida. Eu preciso tanto disto, meu Pai. Esteja sobre a vida do meu irmão Tony. Ele precisa tanto disto, meu Pai. Esteja sobre todo o teu pequenino povo aqui reunido. Eles precisam tanto disto, Senhor. E esteja espalhado por todo o pequenino rebanho de Cristo, fiel ao Senhor. Eles precisam tanto disto, meu Pai. Por isso, coloca isto sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho apenas algum... Pode sentar, por favor.